Vamos fazer um negócio diferente hoje aqui? Eu vou ler uma notícia e comentar. Uma notícia de arqueologia que é uma descoberta que diz respeito ao texto bíblico. Então eu leio e comento e explico a notícia. Se você gostar do formato, lê a notícia e explica um pouco, deixa nos comentários. Se você achar que pode melhorar a dinâmica, se for para criticar, dá também a sugestão de como você acha que isso poderia melhorar, já que pode ser um quadro novo aqui no canal. E a notícia em questão aqui, eu vou ler a versão do UOL, mas saiu em vários lugares. Selo com demônio. Achado em Israel provaria que guerreiro bíblico existiu. Olha, achado arqueológico que confirma o que diz o texto bíblico. Uau! O pessoal da apologética vai ficar super feliz. Alô, Rodrigo Silva, né? Eu tô, obviamente, brincando aí, mas o fato é que existem pessoas que ficam mais empolgadas e outras que ficam menos empolgadas com esse tipo de notícia. Com alguma frequência você vê um negócio desse, né? Tal coisa confirma narrativa bíblica, tal. Essa daqui parece ser uma delas, mas será que é isso mesmo? Que história é essa de demônio e tal? Olá, meu nome é Victor Fontana, eu sou o dono desse canal e eu errei a minha entrada, uau! Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco o seu também. Do mesmo jeito que esse aqui é o meu livro, mas é do Tom Holland, né? Ele que escreveu, esse canal é meu, sou eu que posto os vídeos, mas quando você assiste o vídeo, ele é um pouco seu, assim como esse livro é do Tom Holland, mas é meu. A diferença é que eu paguei. Não paguei. A editora Record me enviou. Mas geralmente a gente paga pelos livros. E como você paga por esse vídeo? Deixando o seu like, o seu comentário, se inscrevendo nesse canal, isso é suficiente. Mas olha só, se você tiver interesse em aprender mais de teologia, dá uma conferida nos links que estão aqui na descrição e no primeiro comentário. Vem curtir comigo o nosso clube da leitura de Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Dá tempo ainda de você participar conosco aqui. Mas sem mais delongas, vamos falar do selo. Vamos lá. Qual que vai ser a dinâmica aqui? Eu vou lendo e vou explicando, tá? Então, título da matéria: selo com demônio, entre aspas. Achado em Israel provaria que guerreiro bíblico existiu. Cara, duas coisas sobre jornalismo aqui, não tem nada a ver com Bíblia, mas, bom, eu, além de ter cursado teologia, fui também jornalista, fiz faculdade de jornalismo, atuei em redação, trabalhei em algumas redações, então, duas coisas, tá? Botou entre aspas, é porque aquilo não quer dizer aquilo que você disse. E você não soube dizer de outro jeito, então você fala, tá? Botou entre aspas, não é o melhor jornalismo possível, tá? Então, já saiba que esse demônio não é bem demônio, certo? Achado em Israel, provaria que guerreiro bíblico existiu. Segunda coisa, futuro do pretérito, tá? Ah, Vitor, vai ficar técnico na gramática? Não, tranquilo, gente, ó. Provaria. Sabe o que isso significa? Significa que o cara não tem a coragem de bancar, ó, prova. Se não é o redator da matéria, o repórter, quem fez as entrevistas, talvez a fonte primária, que nesse caso são os pesquisadores que encontraram lá o achado arqueológico. Então, pode ser que o treco prove, beleza? Quando você olha o futuro do pretérito, provaria, existiria, faria, teria feito. Cara, é porque não dá para cravar, não dá para ter certeza. E há quem diga que se está no futuro do pretérito, então é uma não notícia. Eu acho isso um pouco exagerado. Mas vamos lá. Um selo talhado em rocha, encontrado em Jerusalém, é o selo que está na thumbnail deste vídeo. Eu não vou ficar editando, colocando imagenzinha, não, tá? Mas, cara, é uma pedrinha, tá? É uma pedrinha com uma escultura na pedrinha e um furinho no meio para botar tipo num pingente, num colar, algo do gênero. Um selo talhado em rocha encontrado em Jerusalém pode ter provado, né, a existência de um dos guerreiros do rei Davi citado na Bíblia. Cara, é o seguinte, vamos redigir isso daqui um pouquinho melhor, né? Não é que pode ter provado a existência, é que contribui para a plausibilidade do cara ter existido. Essa que é a real,
tá? Então, a gente não tinha nenhuma evidência da existência dessa lista de guerreiros. Eu vou chegar em qual lista que é, tá? A gente não tinha. Agora a gente tem o que pode ser uma evidência, ou seja, o que contribui para a plausibilidade dessa lista de guerreiros de fato ter existido. Na arqueologia tem muito disso, tá, gente? Você tem um monte de gente suspeitando, e aliás, a hermenêutica da suspeita, o jeito de lidar é sempre suspeitando que eventos da antiguidade não existiram, e a partir das evidências que surgem com os artefatos encontrados, né, com os documentos textuais e não textuais encontrados, você aumenta a plausibilidade de um evento da antiguidade ter acontecido de fato. E aqui aumentou a plausibilidade, é uma coisa mais provável, tá? Provar em história e arqueologia é sempre um negócio, sempre um verbo difícil de conjugar. O achado foi anunciado no fim de agosto pela Autoridade de Antiguidades de Israel, a IAA, e pelo Parque Arqueológico da cidade de Davi, após escavações realizadas junto à Universidade de Haifa, que é uma universidade de Israel. Estima-se que a relíquia encontrada próxima à muralha sul do Monte do Templo tenha cerca de 2.700 anos, o que é consistente com o período em que o primeiro templo ainda estava de pé na cidade. Ou seja, a gente está falando do pré-exílico, tá? Antes da Babilônia destruir o primeiro templo, aquele construído por Salomão. Nela foi identificada uma inscrição, na pedrinha? Uma inscrição em hebraico do Paleolítico, que é a principal pista na direção do guerreiro. Cara, em hebraico, tá? Em hebraico antigo. Só isso que você tem que saber. Abre aspas. O selo feito em rocha escura é um dos mais bonitos já descobertos em escavações da antiga Jerusalém e foi executado no maior nível artístico. A escultura, não o texto. Vamos chegar lá. Comentou em comunicado à imprensa o Dr. Navot Rom, que divide a direção da pesquisa com o Dr. Yuval Baruch, ambos representando a IAA. A gravação foi feita de forma espelhada e teria servido a dois propósitos. Então você tem a mesma gravura de um lado e de outro formando um espelho, tá? E serviria a dois propósitos, determinaram os pesquisadores. Para que o dono pudesse assinar documentos, então você funciona como um carimbo, você sela um documento com aquela escultura e aquele brasão serve como a sua assinatura, né? E também como amuleto. E é nesse lado do amuleto que daqui para frente a matéria vai se concentrar e que a gente vai explicar por que a gente está falando de demônios. Ora, seria um adorador do demônio, um dos guerreiros de Davi? Como há um corte convexo em ambos os lados e um pequeno furinho, o selo pode ter sido usado pendurado em uma corrente para usar no pescoço. No centro, há uma figura com asas, usando vestes listradas, de perfil, como se vê em moedas contemporâneas, por exemplo, efígie, né? O retratado tem cabelos longos e usa uma espécie de chapéu ou coroa. Além disso, há um braço levantado à sua frente com a palma aberta, o que pode ter indicado que ele segurava algum objeto. Em ambos os lados é possível ler Le Yoheser ben Hoshayahu. Hoshayahu, né? Le Yehoezer ben Hoshayahu, que se traduziria em pertencente a Yehoezer, né? Le Yehoezer é pertencente, que é do, né? Do Yehoezer, filho, Ben, né? Ben, do nome, Hoshayahu. Então, isso aqui é pertencente ao Yehoezer, filho de Hoshayahu, certo? De acordo com um arqueólogo especializado em cultura assíria da IAA, o Dr. Filip Vukosavovich, só nome difícil de falar hoje, hein? Então, Dr. Filip é fácil.
Vukosavovich. A figura no selo é que serviria de proteção ao homem que o carregava. Essa é uma descoberta extremamente rara, é a primeira vez que um gênio ou demônio com asas, uma figura protetora mágica, foi encontrada na arqueologia regional de Israel. Imagens de demônios com asas são bem conhecidas na arte neo-assíria entre o século IX e o VII a.C., e eles eram considerados um tipo de demônio protetor, afirma no texto divulgado pela organização. Vamos explicar o que demônio aqui quer dizer, tá? Quando você fala em demônio no mundo antigo, especialmente na Antiguidade Oriental, e percebe que ele usa a palavra gênio aqui, é porque isso se assemelha em certa medida à cultura árabe, quando você fala dos djinns, dos efrits, tá? E na cultura assíria, essas figuras, elas não são figuras demoníacas que se opõem a Deus, como na cultura ocidental, especialmente como herança persa que a gente tem, nós temos aí os demônios como essas figuras que representam uma oposição a Deus, o inimigo de Deus. Não, demônio na cultura assíria, que o pesquisador nosso querido Dr. Philip como é que era o nome dele mesmo? Vamos voltar aqui. Vukosavovich, que o Vukosavovich está se referindo, é o equivalente ao que seria uma espécie de figura angelical dentro do contexto da Bíblia hebraica, tá? Dentro do contexto do que a gente lê como Antigo Testamento, quando você estuda o concílio divino que está debaixo das ordens de Deus, aquelas figuras ali são as figuras angelicais que fazem parte de uma espécie de assembleia de seres sobrenaturais que estão sob comando de Deus. Na cultura grega, é comum olhar para essas figuras do Antigo Oriente Próximo e classificá-las como semideuses. Essas figuras angelicais da cultura assíria, da cultura árabe, vão se assemelhar às figuras mitológicas extraordinárias da mitologia grega, tidas às vezes como semideuses, às vezes como figuras mitológicas. Você pode pensar, se você conhece mitologia grega, nas ninfas, nas dríades, nos sátiros, nos semideuses, especificamente filhos de deuses com mortais, figuras quase divinas, se você quiser. E então, essas figuras quase divinas, elas são semidivinas, ou demidivinas, ou daimoníacas. Elas são percebidas pela cultura clássica como semideuses ou demônios, tá? Então, quando o cara usa essa palavra demônio aqui, na verdade ele não está querendo dizer um servo de Satanás como um anjo caído, necessariamente. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, tinha uma figura mitológica que esse guerreiro de Davi usava como provavelmente um amuleto de proteção e também uma maneira de carimbar documentos para dizer que foi ele, tá? Essa figura mitológica, dentro da cultura hebraica, poderia ser entendido como um anjo. Ou não. Ou pode ser que Davi tivesse no seu ranking guerreiros que fossem de alguma maneira idólatras, de alguma maneira sincretistas com a fé de Israel e a fé de outros povos circunvizinhos, o que era extremamente comum no antigo Israel. Pessoas que adoravam o Deus de Israel, mas que não eram fiéis a isso. A própria Bíblia dá N exemplos e casos de ocasiões em que isso acontece. Então, é perfeitamente possível
que um guerreiro de Davi fosse um desses, inclusive, um idólatra ou um sincretista, alguém que acreditava em Yahweh, mas a gente acredita também em alguma outra forcinha natural, porque afinal de contas, nem é de ferro, um horóscopo aqui, um anjo da guarda acolá e quem sabe até mesmo um mapa astral ali em outro momento, não faz mal a ninguém. Quer dizer, isso na cabeça do cara, obviamente. Na Torá, certamente essas coisas todas são condenadas e condenáveis, tá? Então, no texto da lei de Moisés, na instrução do Antigo Testamento, obviamente, essas coisas não passariam, mas uma coisa é o que diz a lei de Deus, outra coisa é o que o povo faz, tá? No Antigo Israel, muitas vezes o povo se afasta daquilo que a lei de Deus preconiza. Tá? Como a inscrição sugere, o dono do selo seria o filho de Hoshayahu, em hebraico, que era um alto oficial do reino de Judá. Justamente por ter sido uma figura de autoridade, este pai teria encomendado o objeto com a gravação de uma criatura mítica que inspiraria admiração ou temor. Parece que esse objeto foi feito por um artesão local, um judaíta que produziu o amuleto sob encomenda do dono, explicou ainda Vukosavovich. Eu tô ficando craque no nome desse cara. A hipótese dos arqueólogos israelenses é que Yehoezer herdou o selo do pai após a sua morte. Ele, aliás, é quem teria adicionado o próprio nome e o de seu pai em ambos os lados da moeda, provavelmente para invocar a tal proteção do amuleto para si mesmo. E a explicação aqui é fascinante do porquê que eles creem que o filho fez a inscrição de modo posterior. Comparando o formato das letras e do texto a outros selos hebreus e bulas, impressões em argila dos selos, diferente da gravação cuidadosa do demônio, a escritura dos nomes no selo foi feita de maneira descuidada. Ou seja, por que o cara acha que foi o filho? E a arqueologia é muito fascinante nesse sentido. Olha com quantas hipóteses a gente está trabalhando. Dá para ter certeza? Não, mas é um palpite bastante... É um palpite que faz bastante sentido, né? Bem perspicaz, era a palavra que eu estava procurando. É um palpite bastante perspicaz. Olha, se a escultura é cuidadosa, é perfeitinha, e a inscrição é um garrancho, foram pessoas diferentes que fizeram. Logo, provavelmente o pai mandou fazer o selo. O filho, quando recebeu o selo, falou, pô, preciso colocar o nome do meu pai. E aí, talvez ele mesmo, à mão, tenha gravado os nomes no objeto. É o que acredita o professor Roni Reich, da Universidade de Haifa, o primeiro pesquisador da Universidade de Haifa que aparece aqui na matéria, que também esteve envolvido na pesquisa divulgada. Ao procurar por quem teria sido Yehoezer, ou, em sua versão abreviada, Yoezer, os estudiosos o encontram na Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, né? Então, primeiro Crônicas, Yoezer, ou Joezer, na tradução portuguesa, é apresentado como um dos guerreiros de Davi, um dos guerreiros do rei Davi. Isso a gente vai encontrar lá em 1 Crônicas 12, de 1 a 7, tem uma lista grande aí de guerreiros, tá? Então, aqui a gente tem uma riqueza enorme para dizer assim, olha, tem muita coisa que a arqueologia contribui para a gente entender melhor o texto bíblico, tem muita coisa que a arqueologia duvida da existência do texto bíblico e depois a plausibilidade acaba sendo aumentada por causa de novas coisas que foram encontradas. A própria existência do rei Davi, até algum tempo atrás, era questionada. Agora, isso prova a existência do tal Joezer? Não, mas torna mais provável, tá? Torna mais plausível que o cara tenha existido. Além disso, lança luz na possibilidade de você ter entre os guerreiros de Davi um cara israelita e bem pagão ao mesmo tempo, ou quem sabe alguém que
a despeito da orientação da Torá de não confeccionar imagens daquilo que estivesse nos céus, a confecciona e representa uma das entidades presentes no concílio divino de Elohim, né? Então, revela aí algumas coisas, inclusive um certo intercâmbio multicultural com os povos circunvizinhos, tá? Um dos pesquisadores, né, conclui dizendo assim, as pessoas daquele período sabiam ler e escrever, ao menos no nível mais básico, para as necessidades de comércio. Isso é uma outra coisa fascinante. Desconfie de historiadores que ficam dizendo que todo mundo no Antigo Oriente, ou na época de Jesus, ou no período bíblico, naquela época todo mundo era analfabeto. Não é isso que o pessoal que trabalha na arqueologia entende, tá? Ou diz, certo? Então aqui a gente não está olhando para um rabino ortodoxo que precisa provar a validade do texto bíblico em alguma medida, a gente está olhando simplesmente para o Dr. Yuval Baruch, que é um pesquisador, tá? Dizendo, escrita era uma coisa necessária para se viver. Na antiguidade as pessoas sabiam, em alguma medida, pelo menos no nível mais básico, ler e escrever. Para as atividades comerciais, era, afinal de contas, um povo extremamente ligado ao comércio. Bastante interessante se você gosta dessas coisas de arqueologia, notícias de arqueologia, essas coisas, e achou legal a maneira como eu abordei aqui, lendo a matéria e comentando, para entender melhor o contexto da antiguidade, deixa um comentário aqui dizendo, queremos mais, quero mais coisas. Se você acha que alguma coisa pode melhorar nessa dinâmica, bom, sugere aqui. E não se esqueça de passar na descrição e dar uma olhada em Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Vem fazer parte do nosso grupo de leitura. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. O acesso é vitalício e então você pode aproveitar para sempre. Forever and ever and ever. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.